Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aí a mais um módulo. Hoje nós vamos estudar sobre os arcanos menores, os 56 arcanos menores que trabalham justamente os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Mas antes de entrarmos nesta energia, nessa egrégora dos arcanos menores, eu solicito a você neste instante que feche seus olhos, traga sua atenção aí para o seu coração. Inspira. Retém o ar. 1, 2, 3, 4. Expira. Retém sem ar. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. E continue. Inspirando e expirando profundamente. Lembrando sempre que quando trabalhamos respirações profundas, o conhecimento ele entra em nós com muito mais facilidade, com muito mais leveza. Agora vamos abrindo os nossos olhos, trazendo atenção aí para o aqui e agora. E vamos lá então, pessoal. Trabalhando aí os arcanos menores que estão relacionados com os 4 elementos. E aqui eu trouxe para vocês a simbologia de cada um dos elementos. Como vocês podem ver aqui, ó, no baralho normal, você joga, aqui está o desenho dos 4 elementos. Paus, que representa fogo, espada, que representa ar, copas, que representa água, ouros, que representa a terra. Todos os arcanos, os universos e multiversos, eles estão submetidos sobre o jogo da polaridade. O que seria esse jogo da polaridade? Luz e sombra. Quando nós descemos em uma quinta dimensão, uma sexta dimensão, ocorre esse jogo das polaridades, onde nós temos que observar, numa tiragem de tarô, os dois lados, o lado luz e o lado sombra. O aspecto luz, equilíbrio. O aspecto sombra, exagero, excesso. Nessa aula, vamos trabalhar especificamente sobre o elemento terra, mas eu vou dar uma abordagem geral do significado de cada um dos elementos. E depois nós vamos trabalhar especificamente cada um dos elementos. Então, começando pela terra, naipe de ouros está relacionado com a matéria, com os bens materiais, com o dinheiro. Os significados positivos dessas cartas incluem a manifestação física das coisas, disciplina, realização, materialização, eficácia, concretização, prosperidade e estrutura. Ele trabalha com tudo isso, pessoal, dentro de nós. Já o aspecto negativo, ele vai trabalhar com que? Possessividade, ganância, indulgência, carência, escassez, falta de recursos, não realização em nenhuma área, literalmente aquele fracasso profissional, aquele fracasso na área do dinheiro, dos bens materiais. Na França, esse elemento representava a burguesia. Agora, o naipe de copas, ele remete às nossas emoções. Esse naipe ilustra o plano das emoções, da alma, dos desejos, daquilo que aspiramos o tempo todo. Sentimentos, tanto positivos quanto negativos, são a especialidade dessas cartas. O aspecto positivo representa a empatia, a intuição, a criatividade, a inspiração, a percepção, a absorção do que nos cerca. Já o aspecto sombra, o aspecto negativo, são a falta de criatividade, o apego excessivo, a timidez, a desconfiança, o ressentimento, sentimentos que nascem de emoções reprimidas dentro de nós. Na França, copas, elemento água, representavam o clero, a igreja. Naipe de espadas, remete conquistas. Sempre que sair naipe de espadas, remete conquista. Representa o plano mental e intencional. Os aspectos positivos representam a razão, a lógica, a inteligência, o se comunicar com eficácia, o agir com firmeza, o nos defender com astúcia, o conhecimento, uma boa estratégia, o poder analítico para conquistar e lutar.
Já o aspecto negativo, o aspecto sombra, nos adverte para perigos, guerras, inimigos, um mundo frio, cruel, calculista, solitário, onde o excesso de razão impede as emoções de aflorarem. Instintos animais vêm à tona nesse momento. Na França, né, o elemento ar, que é o naipe de espadas, representava os militares. Naipe de paus. Paus representa justamente o quê? Energia vital, energia da criação, libido, energia da criatividade, energia sexual. Representa o plano espiritual e a motivação. Simboliza as atitudes, os ideais honrados, os empreendimentos favoráveis, o trabalho, em casa ou na rua. Vigor, autoconfiança, a identidade, a energia vital, a alegria, o prazer, a energia da criação, a energia da sexualidade. O aspecto negativo desse naipe alerta-nos para o direcionamento de muita energia a uma única questão, o que pode acabar sendo uma atitude exagerada, obsessiva, egoísta, imprudente, autoindulgente, autodestrutiva e o exagero. Na França, esse naipe representava os camponeses, a força de trabalho no dia a dia. O que eu quero que vocês observem agora, isso vai valer tanto para naipe de ouros, naipe de espada, naipe de copas e naipe de paus. Essas informações aqui, o aspecto luz, o aspecto sombra e essa parte de cima aqui, ó, sempre vão repetir em todos os naipes. Seja de ouro, seja de paus, seja de terra, seja de copas. Seja o ouro, seja de copas. Por quê? O que vai mudar na minha explicação é essa parte de baixo aqui. Essa parte de baixo aqui é justamente o quê? Uma explicação maior, mediante a essa explicação mais curtinha, onde vocês estão recebendo aí no material um resumo, que é o que está escrito aqui, ó, nessa parte de cima. Esse resumo ele vai ajudar muito quando vocês forem fazer a tiragem a se direcionar, tá? Para vocês trazerem com mais clareza o significado. E se mesmo assim, nesse autodirecionamento, à medida que vocês forem tirando, fazendo as tiragens de tarô, vocês ainda estiverem com dúvida, foca nessa parte aqui, onde eu explico melhor o significado de cada um dos naipes, tá? Então, vamos lá? Naipe de ouros, elemento terra, a força. Luz, o aspecto luz, quando sai, numa tiragem essa carta, aspecto luz, a conquista, aspecto sombra, corta, nem inicia, não quer nem começar, porque já acha que vai dar errado, que não vai dar certo e coloca um monte de empecilho. E esse naipe ele justamente nos solicita o quê? Para começar, para iniciar, para plantar a semente, para colocar a mão na terra, para fazer a coisa acontecer. Porque é a possibilidade de uma realização material que nós temos, é a nossa chance, é o cavalo branco passando na nossa frente, pessoal, e a gente precisa montar nele. A energia ela está disponível para você quando sai essa carta numa tiragem. O dinheiro ele pode vir de forma como uma herança ou alguma outra fonte acompanhado de persistência do fazer acontecer. 2 de ouros. Ele remete sempre uma parceria, a visão do outro, observar o que o externo, observar o que é externo. É o espelho, quando você enxerga no outro sombras da sua alma. O aspecto luz, enxergar o que é bom no outro, não enxergar só o lado cavernoso, o lado negativo, o lado sombrio. Aspecto ruim é quando numa parceria você só enxerga o que é ruim do outro. Você não consegue enxergar uma virtude no outro, uma qualidade positiva. Então, esse é o momento em que o dinheiro pode ser disponibilizado em novos projetos que podem levar a um futuro compensador. Por quê? Porque você está numa parceria. E se está numa parceria, o aspecto luz é você ganhar mais dinheiro, é você somar o seu com o do outro. Deve estar disposto a assumir riscos e a fazer uso desse capital, em vez de pensar em economizar, justamente quando as novas oportunidades estão surgindo. Pode ser favorável para quem sabe lidar com os negócios, aqui. Para quem não sabe, pode estar afundando o outro. 3 de ouros. Representa a manifestação da energia, deve ser experienciado.
criação, vivenciar. O 3, ele sempre fala de criação, de manifestação, de fazer a coisa acontecer. Aspecto luz, não corra quando sair essa carta na tiragem de tarô. Encare de frente o aspecto sombra. Você vai sentir uma vontade muito grande de fugir, de querer correr diante dessa situação. Por quê? Porque é uma situação que anuncia um período de sucesso inicial, resultado de um esforço material. Um projeto pode render benefícios ou um empreendimento criativo que pode apresentar um sucesso inicial. Lembre-se de que esse não é o resultado final, mas por meio de grandes esforços poderá ser levado a uma realização mais permanente. 4 de ouros. 4 de ouros, sempre que sair numa tiragem, ele está relacionado com o quê? Estrutura, solidez, base, estabilidade, estabilização da experiência, aprendizado vivido. Aspecto luz. Fixar o que você aprendeu de bom com isso. Aspecto sombra. Só quer fixar somente o que aprendeu de ruim. Porque essa carta, ela nos adverte, você, de atitudes de apego exagerado a coisas, a pessoas, de atitude de aspectos exagerados ligados ao nosso sentido de autoestima, de ciúmes, as coisas nossas, ciúmes ao que a gente tem, ciúmes diante do que nós temos. O medo da perda pode significar não perder, mas também pode significar não lucrar. Usar uma estagnação da energia criativa que eventualmente não somente bloqueia fundos, mas também a autoexpressão. 5 de ouros. O 5 ele trabalha com rigor, desafios, provas, quebra de estruturas, paradigmas para novas possibilidades. É um arcano de plasmação. Ele abre no rigor, lhe tira de uma zona de conforto para evoluir. Aspecto luz desse arcano. Quebra de estruturas e velhos paradigmas através do rigor para te ensinar, para abrir para novas possibilidades para a evolução. Já o aspecto sombra não entende o rigor, que é para a evolução, e acaba se revoltando. Então, quando sair na tiragem, essa carta ela prevê um período de dificuldade ou perca financeira. Isso pode ser acompanhado de uma perca de autoconfiança. E é importante tentar corresponder ao desafio deixado, deixando as coisas fluírem e preparando-se para um novo início, considerando também exacerbado problemas para o qual a nossa própria natureza nos levou. O 6 de ouros. 6, ele sempre trabalha, pessoal, a energia da diplomacia, da pacificação. O equilíbrio, a filantropia, a paz construtiva, bandeira branca, dá uma parada e se pacifique. Respeite o espaço do outro, o tempo do outro, o livre-arbítrio do outro, os processos de aprendizagem do outro. Aspecto luz, nessa pacificação eu realizo. Aspecto sombra, letargia, não consegue sair do lugar, porque essa carta ela prevê uma situação que promete dinheiro ou posses a ser compartilhados. E as duas pessoas será chamada a oferecer generosidade, ou será objeto dela. E assim a fé na vida e na própria capacidade de adquirir. 7 de ouros. Movimento, sempre que está relacionado com 7, trabalha a movimentação da energia, a evolução, o direcionamento. Aspecto luz, anda, caminha, veja uma nova diretriz, foco, movimentação, saia do lugar, saia da letargia. Aspecto sombra, foco e movimento errado que te leva para a não conclusão de seus sonhos e seus objetivos. Então, essa carta ela prevê um período que uma difícil decisão de trabalho pode ser tomada. Cuidado e previsão são necessárias. E a pergunta que surge: se deveríamos continuar a desenvolver o que já continuamos ou empenhamos a nossa energia em um novo projeto? É o famoso chegar no meio do caminho e vou para a direita ou vou para a esquerda, estou me sentindo sem direcionamento. E esse é o momento de se autodirecionar. E esse é o momento de não ficar ouvindo o mimimi do coletivo. Foca no que você quer.
Foco no seu direcionamento. 8 de ouros. Transformação, regeneração. O 8 sempre vai falar de transformação, de regeneração, pessoal, do que estava estabilizado. Luz, se abrir para as transformações e regenerações positivas. Sombra, só regenera o que não é bom, o que não se deve. Procure olhar sempre os aspectos luz de todos os arcanos. O sombra, ele vai conversar contigo? Vai, mas você tem livre-arbítrio para escrever uma história diferente, para ver se você escolhe a luz ou a sombra. O livre-arbítrio é seu. Quando sai o 8, o anúncio de um período no qual a pessoa interpreta o papel de aprendiz que se esforça para adquirir uma nova habilidade, um novo talento, descoberta que merece e os esforços e desenvolvimento. Um passado que pode ser transformado em uma profissão. A pessoa pode experimentar um grande entusiasmo e interesse por um novo campo de trabalho, no qual deverá começar como um aprendiz, esforçado. Muitas vezes, em um período da vida em que já deveria estar financeiramente estabelecido. 9 de ouros. 9 sempre vai trabalhar o aperfeiçoamento, pessoal. Prevê um período em que a pessoa pode estar momentaneamente satisfeita consigo mesmo e com as conquistas que o que conseguiu realizar. Muitas vezes há um forte sentido de identidade e um sentimento de que nossas habilidades especiais e o valor do nossa própria vida reflete a satisfação solitária, autossuficiente para as coisas boas realizadas que não dependem da concordância e da aprovação de qualquer pessoa para promover o prazer e a profunda satisfação. Aspecto luz, aceite as transformações de vez e deixe-as melhor. Você pode deixar cada dia melhor. Aspecto sombra, grande crítico negativo nega o aperfeiçoamento, as regenerações e as transformações. 10 de ouros. Final e início de uma nova experiência. Pode ser continuidade de uma experiência da experiência anterior. Aspecto luz. Observar se assimilou tudo o que não tenha percebido, o que aconteceu do 1 ao 9 e começar de novo. Observar se aprendeu com os erros, com as experiências que já vivenciou. Aspecto sombra. Começa de novo, mas erra da mesma forma. Então, nessa carta, quando ela sai, surge um período contínuo de contentamento e segurança. E o sentido de algo permanente tem sido estabelecido, que pode ser transferido a outras pessoas. Isso pode ser referido a uma herança material de riquezas ou de prosperidade, ou pode ser de uma forma de realização artística que sobreviverá e apresentará o seu valor independentemente do nosso próprio tempo de vida. Agora a corte. Pagem de ouros. Todos os arcanos, eles são compostos por 14. 14 do elemento terra, 14 do elemento água, 14 do elemento fogo e 14 do elemento ar. Então, pagem de ouros. Escravo da realeza. Mensageiro a pé. Anuncia a chegada da energia para algo novo, uma nova experiência. Ponte entre o 0 e o 10, entre a rainha e o rei. Aspecto luz, está vindo uma experiência, você tem que ficar esperto com relação a essa experiência que está vindo. Aspecto sombra, a expectativa pode ser frustrada, trazendo mau agouro. Então, quando sai essa carta, fique atento à sensualidade, à capacidade de sentir as ideias, ao entusiasmo, aos insights que estão vindo, pois precisam ser tratados com gentileza e seriedade. É a nossa capacidade de manifestar as coisas no mundo que poderá resultar em recompensas materiais e emocionais e realizações. Atente para não ser engolido pelo mundo material. Desejo de cuidar melhor de si mesmo e de se conectar com a terra. Cavaleiro de Ouros. Essa carta, ela trabalha justamente as questões de dignidade e merecimento de vivenciar uma nova experiência. No cavalo foi preparado pelo rei para assumir o reinado. Aspecto luz. Você está pronto para uma experiência?
Você se sente digno, digna, merecedor, merecedora de vivenciá-la? Aspecto sombra. Cheio de achismo, mas não se sente digno, digna, merecedor, merecedor de vivenciar uma nova experiência. Essas questões de dignidade pessoal são muito sérias. Em muitos momentos da nossa vida não anda porque a gente se auto-sabota, porque a gente não se sente digno, digna, merecedor, merecedora, às vezes, de ter aquele trabalho, de ter aquele dinheiro no bolso, de ter uma estabilidade financeira, de ter uma estrutura, uma base firme. Em muitos momentos, falta imaginação para o cavaleiro, mas rico nas qualidades de confiabilidade, gentileza, bondade, vontade de trabalhar e humildade para se relacionar. Chegou o momento de desenvolver a dimensão da personalidade. Você já está preparado para calçar as suas sandálias, assumir o mestre que habita dentro de si. E está com medo de quê? O que te impede de assumir o mestre que habita dentro de você? Você tem conhecimento para isso. O que impede você de abrir aquela loja, de iniciar aquele negócio, de fazer aquele curso, de dar continuidade naquele relacionamento? Está com medo de quê? Sempre vai trabalhar questões materiais, pessoal. O naipe de copas, ele trabalha o emocional. Só que um exemplo, um casamento. Um casamento é algo que acontece no físico, você precisa preparar o buffet, precisa preparar a festa, convidar as pessoas, ter dinheiro para pagar. Então, você percebe que esses 4 elementos, eles permeiam entre si, tá. Rainha de ouros, percepção total da experiência. Não dá a última palavra, mas sabe tudo, é extremamente inteligentíssima. Estabilizar e firmar aquela situação. Ganhar, ter proveito na situação. Aspecto luz. Capta tudo o que consegue, percepção total e integral da experiência para aprender a ver. Aspecto sombra. Pode estar seguindo alguém que está te dando maus conselhos, que você dá autoridade, acha que tem percepção e não saca nada. Rei de ouros. Última palavra. O que falou está falado. O rei é sempre assim. Ele dá a última palavra. Ele bate o martelo. Aspecto luz. Está com tudo na mão. Decida a última palavra, porque a última palavra é sempre sua. Comece a decidir, falar e agir. Aspecto sombra. Tem o poder de decisão, mas não enxerga, se julga fraco, inseguro, não age, não resolve, fica em cima do muro, indeciso. Existe alguém com um grande grau de autoridade que te impede, que te amarra de tomar a decisão. Por quê? Porque esse é o momento que anuncia a chegada de um tempo onde a pessoa enfrentará os desafios materiais. O rei de ouros pode entrar em sua vida através de uma pessoa materialista, forte e bem-sucedida. Alguém que tenha o dom de manifestar ideias materiais criativas. Entretanto, essa pessoa sim é um simples catalisador para o desenvolvimento material da nossa própria autoconfiança. Então, aqui nós abordamos sobre os naipes de ouro, que remete ao elemento terra, pessoal. Agora vamos para a próxima.